estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente aí na sua casa. Muito obrigada. E hoje a gente vai conversar com você sobre aquele momento em que você recebe aquele monte de exame para fazer. A gente já trouxe médico, nutricionista, tudo, e sempre todo mundo bate. Tem que fazer tal exame, tem que fazer tal exame. Só que aí a gente vai atrás e tem toda uma preparação. Às vezes a gente tenta burlar essa preparação para ver se dá certo fazer o exame. Mas não é bem assim, tem todo um ritual. E tem gente que até tem medo de realizar alguns tipos de exame, principalmente os radiológicos. E sobre isso, a gente hoje trouxe a enfermeira Tatiana Zacaron, que está aqui com a gente, para falar sobre isso, esses medos, esses mitos que envolvem os exames. Obrigada, Tati, pela presença. Eu que agradeço o convite. Quantos anos está já nessa empreitada aí como enfermeira, preparando o pessoal para esses exames? 16 anos na URC. E já viu bastante coisa, então? Já, bastante coisa. Tem do engraçado até aquele que Sim. Dá para preocupar mesmo. A pessoa tá nervosa, a pessoa descontrola. Tem muita gente que tem medo só de falar exame. Tem medo do que vai descobrir, tem medo do exame em si. O que é que as pessoas têm tanta atenção, assim, ou tanta tensão, né? Sim, é bem comum, né? Como tu falou, a gente sai do médico, às vezes, com um monte de exames para realizar. E certos exames geram, assim, um medo, né? Se vai ser dolorido, até o próprio diagnóstico, né? Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Então, assim, por trás, né, dos exames, sempre o paciente chega ansioso, às vezes com muitas dúvidas, até questão de tempo, se vai demorar, se não vai. Então, assim, surge bastante dúvidas em relação aos exames, aos preparos, que são muito importantes. E a equipe tem que estar bem preparada, né, para acalmar, para tranquilizar, para explicar sempre da melhor maneira. É porque hoje a gente vê uma evolução nesse preparo das equipes, né? Porque antes realmente não tinha tanto preparo, tanto cuidado com os pacientes. Hoje está mais humanizado, vamos dizer assim, todos os setores, né? Com o tempo foram evoluindo, foram ver que humanização é precisa, né? E esse setor dos exames também veio e humanizou, porque, como você disse, tem gente que já vai com medo do resultado. Ai, eu já sei o resultado, nem preciso fazer exame, mas vou lá porque tem que fazer, porque tem que ter um papel. Aí chega outro totalmente diferente, ou então é um inesperado. Tá certo que na hora não se dá resultado, mas as pessoas já sabem, leia, às vezes o médico, alguma coisa assim, né? Vê na telinha. Então, tudo isso é um trabalho para vocês também, né? Para conciliar no dia a dia, né, Tati? Sim, sim. A gente tem também, dentro da clínica, 2 cenários, né? Porque tem a paciente que vai lá para fazer um ultrassom, por exemplo, de uma gestação, né? Então, ela já vai com aquela expectativa, vai feliz, vai com a família, né? E tem aquele paciente que já chega lá, às vezes, com pré-diagnóstico do exame, que já saiu do consultório, com um histórico familiar, de repente, de câncer, essas coisas, então já vai lá, a atenção, né, tipo, assim, muito nervoso, já com a expectativa de como que vai ser o exame, de como que vai ser o resultado. Então, a gente tem que lidar com esses 2 cenários, né? A gente costuma dizer que, ao mesmo tempo, um pode estar lá descobrindo uma vida, né, sorrindo, e o outro pode estar descobrindo uma doença. Então, assim, tem que ser bem cauteloso nos 2 lados. E tudo isso tem preparação, né? Vocês fazem esse acompanhamento. Chegou ali na hora, vamos, né, uma situação que, infelizmente, é comum, a mulher vai na gestação ali fazer o exame, a ultrassom de rotina, chega lá, o neném não tem mais batimento e tal. Tem tudo um acompanhamento para esse momento, né? Porque, querendo ou não, é um baque, é um luto, e vocês também têm que amparar pela questão de saúde da gestante e tem que fazer todo aquele procedimento, e não pode demorar, tem que ser rápido também, né? Sim, sim. É por isso que eu digo, é importante a equipe estar bem alinhada, né? Os médicos, né, principalmente os médicos radiologistas, eles precisam trabalhar diariamente com essas situações, né? Então, eles são os primeiros que acolhem, né, o paciente nessa situação, e a equipe tem que estar bem alinhada, né? Respeito, humanização, como tu falou, né? Hoje, assim, eu acho que bastante área da saúde já está voltada bem para essa questão de atendimento humanizado, assim, né? Porque existem essas separações, assim, né? Mas a equipe da URC, assim, graças a Deus, a gente recebe bastante treinamento e a gente é bem preparada para enfrentar essas
essas situações. A gente está falando igual, porque é uma clínica particular, mas ela tem convênios com os municípios, atende também pelo SUS, então o tratamento ele é igual para todo mundo. Não adianta falar, porque está falando isso porque é particular. Não, porque chegou lá, fez a ficha, quem está lá dentro, a enfermeira, o médico, não sabe nem de onde veio, né, Tati? Sim, independente de classe social, se é particular, se é convênio, se é SUS, enfim, né, é o nosso paciente. Então, entrou na clínica para fazer o exame, né, ser bem atendido desde o início, a preparação do exame, na realização do exame, no pós e também no laudo, né? Porque também o paciente vai lá, faz o exame e depois ele vai para casa, mas ele tem que ter o laudo, né? Ele tem que ter acesso a esse laudo. Então, o cuidado e a segurança do paciente é desde quando ele entra na clínica, até a sua saída, até a entrega do seu laudo. E do laudo, a tecnologia veio para ajudar bastante, porque igual, tem essa situação, eu fui no médico do posto, aí ele me indicou um exame, só que, se eu conseguir pagar a diferença ali, porque vocês têm convênio, tá, fica mais rápido para fazer, de vez de ficar lá na fila, aí vai lá, faz o exame na hora, que aí a pessoa já entra ali no sistema e já quer o laudo na hora. E essa questão do laudo online facilita também, porque aí evita aquele deslocamento da pessoa, ela pode imprimir, pedir para um filho imprimir o laudo para levar depois para o seu médico, ou até alguns médicos aceitam laudo online, né? Sim. Outros ainda não, querem o papel, mas... né, outros já aceitam o laudo online, então essa questão da tecnologia também veio para auxiliar bastante, né, porque antes a pessoa ia lá, fazia o exame, 3 dias, 4 dias, gastava a condução para ir lá. Para quem tem carro, para quem está no deslocamento, nossa, é super fácil, mas para quem não tem, né, toda essa tecnologia veio para ajudar também, né, Tati? Veio para ajudar muito, né? A gente tem muitos pacientes que não são aqui da cidade, né? São da região, são até mesmo de longe, né? Rio Grande do Sul, enfim. Então, o paciente vem, faz o exame e hoje acesso tudo online, né? A gente tem um aplicativo, a URC fez um aplicativo, né, lançou um aplicativo onde tu baixa no celular e ali tu entra com a tua senha e o teu login, tu tem acesso a todos os teus exames que tu fez na clínica. Ultrassom, raio-x, tomografia, tu baixa uma vez ali e fica arquivado no teu aplicativo, né? Se tu vai no médico, de repente não precisa nem imprimir, né, porque ele vai ter o laudo, a imagem. Só abrir o aplicativo e tá tudo ali. E a qualidade da imagem, às vezes, é até melhor do que uma impressão. Sim, claro. Né? Porque digital tá ali no sistema. Tá no celular, dependendo da qualidade do celular, é bem melhor mesmo. Então, a tecnologia ajuda muito, né? E a gente, quando a gente fala, né, a gente fala para todas as classes, né? Às vezes o pessoal, porque tem plano de saúde, mas não é. Realmente, a gente está numa região que as clínicas particulares, elas são mais acessíveis também para o SUS, né? Então, tudo isso facilita nessa hora até da preparação para o exame, enfim, e o exame em si, né, Tati? Sim, na verdade, os pacientes que chegam, né, com a requisição do SUS, né, enfim, eles têm uma tabela diferenciada de valores, né, então a gente consegue dar um desconto legal nesses pacientes E aí vocês fazem essa aplicação de todo o sistema. Desculpa, gente, eu engasguei um pouquinho porque abafou aqui a situação. Ô, Tati, a gente falou também da preparação, a gente vai seguir também no outro bloco para falar dos medos dos tubos, né? Tem muita gente que tem medo do tubo. É o tubo de imagem, é o ultrassom, é o tubo da ressonância, enfim. Mas, Tati, a gente falou da preparação. Tem gente que tenta enganar a preparação? Sim. Tem gente que, na verdade, assim, um preparo mal elaborado, né? Assim, às vezes um jejum que tu não seguiu corretamente, né? Uma medicação que às vezes tu deveria ter parado e não fez. Isso tudo interfere na qualidade do exame, né? Então, tipo assim, a clínica, ela elabora os protocolos, né? A gente tem os protocolos de cada exame bem alinhados, justamente para facilitar isso, né? Para o paciente ter um diagnóstico mais preciso, uma imagem de qualidade, né? A gente tem vários tipos de jejum, cada exame um jejum específico, assim, um preparo específico, mas assim, o cliente tem que entender que é realmente importante, né? Não dá para disfarçar, né? São 12 horas, não são 10, não são 9, são 12. Por exemplo, o jejum. Por que é tão importante o jejum, né? Mas eu vou tomar um cafezinho aqui, não vai dar nada. O nosso intestino, ele é um órgão oco, né? Então, com frequente,
a gente ingere gases, né? Uhum. Além dos gases que são gerados pelos alimentos, toda vez que a gente faz esse movimento de mastigar e engolir, a gente está engolindo gases também, Uhum. né? Então, o nosso intestino, a gente precisa que ele fique limpo para a gente conseguir visualizar melhor, tanto o intestino quanto todos os órgãos ali, né? Toda a estrutura pélvica ao redor do intestino. Então, a gente precisa dele o mais limpo possível, para a gente conseguir visualizar melhor essas estruturas, né? Bexiga cheia. Bexiga cheia também, a gente costuma comparar a bexiga como se fosse um balão de aniversário, Sim. né? O balãozinho tá ali murchinho, né? Se tu começa a encher o balão, ele vai ficar maior, mais visível. Melhor para um diagnóstico, melhor para te ver as estruturas, as paredes, enfim. Para as mulheres, a bexiga cheia também ajuda nos exames de estudos ginecológicos. Uhum. E para os homens também a bexiga cheia ajuda nos exames de estudo da próstata. Aí então, tem assim, aqueles tudo que é vazia também, né? tem que Chega lá, ser o vai no contrário banheiro também. antes do exame. Isso. Então, assim, tudo tem uma lógica por trás, né? Um protocolo que a clínica, junto com a equipe médica, monta para... O objetivo é um só, né? Para a qualidade do exame. Para a gente conseguir visualizar melhor a estrutura por dentro, né, do corpo e para a qualidade da imagem ficar melhor. Hoje, né, com toda essa tecnologia, os aparelhos são de ponta, né? Sim. O da URC tem um lá do bebê lá que dá para ver tudinho bonitinho, né? O meu não quis. O meu não Não. teve jeito. O doutor Márcio lá tentou. Se escondeu. Nenhuma das duas vezes. Falei, doutor Márcio, deixa ele quieto. E tem tecnologia de ponta, hoje a maioria das clínicas tem, mas não adianta se o paciente burlar o sistema ali para fazer o jejum, para fazer toda a preparação, porque não há imagem que chega, vai dar o erro, né? Aí Sim. tem que repetir tudo de novo, é 2 trabalhos, né? É. Às vezes tem que pagar de novo, às vezes tem que pegar outra requisição, vai demorar para ir no médico, enfim. E às vezes acaba escondendo alguma coisa, né? Que tu vai ali para resolver um problema e por motivos, né, específicos, acaba escondendo algum diagnóstico ali que o aparelho não conseguiu visualizar, né? Porque, como tu falou, a tecnologia existe, né? A URC investe em equipamentos sempre de melhor qualidade. O que surge no mercado, a URC está investindo em equipamentos modernos, né? Mas a nossa parte, a parte do sistema, do nosso corpo, a gente tem que fazer também, né? Aí então, não dá, daí não tem tecnologia não. Que chega, tem que fazer certo, gente. Tem que fazer certinho. Então a gente vai para um rápido intervalo. Se você perdeu o comecinho desse programa, não tem problema, vai ficar todinho no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Procura lá, Sala de Entrevistas, que você vai encontrar essas e outras por lá para você tirar as dúvidas e também interagir com a gente quando quiser. Só deixar recado lá nas nossas redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje eu estou recebendo a enfermeira especialista em situações e organizar a sua vida para os exames. Isso mesmo, a Tatiana Nunes Zacaron, que está aqui com a gente. Ô, Tati, a gente estava falamos de preparação, falamos das pessoas não, né, se esconderem aí, fazer tudo certinho para não dar erro nos exames e tal, tecnologia. Mas tem gente que mesmo com toda essa tecnologia tem medo de exame. A gente já falou, né? Tem medo do diagnóstico, mas medo do exame em si. Sim. Qual é que mais as pessoas têm medo? Ainda como os mais antigos dizem, eu vou entrar naquele tubo lá, é mais ou menos isso. Eu até confundi conversando contigo em off. É a tomografia. Tomografia e ressonância. A ressonância esses que eles chamam de tubo, tá, né? Que é mais comprido. E a tomografia é um círculo, assim, um arco aberto, bem mais tranquilo. A tomografia é para algumas partes, né? Ela pega só uma determinada parte. A ressonância, tu tem que ficar lá, por mais que seja para uma parte devida, mas tu tem que ficar lá imóvel, quietinho, com aquele barulho. A ressonância, né? A ressonância e a mamografia. São, acho que, 2 exames, assim, que o pessoal tem mais medo, assim, né? A ressonância, porque tem pacientes que não conseguem realmente fazer, porque ele é um tubo fechadinho. Da fobia? Mais fechadinho, da fobia. E é um exame que acaba levando um tempo maior para fazer, e tem a questão do barulho e tal. Assim,
Tem gente que tira de letra, né? Mas tem aquelas pessoas que acabam... A gente precisa ter um pouquinho mais de conversa, de às vezes ir lá mostrar, né? E a tomografia é aquele arco mais aberto, mais tranquilo de se realizar. E o tempo de exame também é bem diferente. A tomografia é bem rápida, né? Tem uma diferença grande entre as duas, também é importante falar. Um é para parte mole, outro é para parte óssea, ou não tem nada a ver? Não, é mais assim, depende muito da indicação do médico. O que ele precisa ver, qual é a estrutura, né, que ele precisa ver. Um está indicando mais, né? Um é melhor para certas estruturas, outro para outras. Mas tem a questão assim também da radiação, né? Que muita gente confunde também. Na tomografia existe a radiação, né? Que a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso também. E na ressonância não existe radiação. Ela é um campo magnético, como se fosse um ímã gigante, né? Então já muda também os cuidados que a gente precisa ter lá, né? Questão de metal, de marcar passo, né? A gente precisa sempre fazer uma anamnese antes com o paciente para fazer, né, trocar de roupa. A gente não pode entrar com relógio, com anel lá dentro, então tem todo um preparo específico para ressonância. Lá na tomografia, por exemplo, eu posso fazer um exame usando um óculos, né, dependendo da região do corpo, né, que não vai puxar nesse metal, né, não interfere. Mas muita gente confunde as duas, né? Mas o certo é ensinar também, né, para não ficar lá tirando tudo, vai tranquilo. O melhor né? a gente sempre orienta já ir sem nenhum acessório, porque às vezes é bem na parte da região onde tu vai fazer o exame, então é necessário tirar, né? E a mamografia, como eu te falei, né? Muitas mulheres... A gente trouxe esses dias, a gente falou bastante sobre mamas, sobre mulheres, saúde, com os especialistas, e não tem um que não fale que elas reclamam da mamografia. Todo mundo reclama da mamografia. Elas têm... Ele não é nem constrangedor, ele é dolorido em certo momento, mas assim, eu já tô 40 a mais, eu já fiz. Já fez. Não vou te dizer que passei muito apuro, não. Pra mim foi super tranquilo. Mas tem muita mulher que reclama, né? Assim, é um desconforto suportável, né? É momentâneo também, é super rápido o exame, né, de mamografia. Se eu ficar lá então, quieta, é rápido. Mas a gente entende que tem pacientes que às vezes são mais sensíveis à dor, realmente, né? Então, a gente toma alguns cuidados, né? Por exemplo, lá na URC, a gente tem 2 salas de mamografia, 2 mamógrafos, né? A paciente já chega com aquela ansiedade de fazer o exame, às vezes ansiedade do resultado, se vai ser dolorido, né? Então, a gente tenta acolher da melhor forma essa paciente, né? Então, as 2 salas que nós temos lá na URC, elas são preparadas mais humanizadas, assim, né? A gente tem um papel de parede mais que passa uma tranquilidade, uma mensagem bonita na parede, que é específica para mulheres, né? Então, assim, a tecnologia também, como tu falou, ajuda muito nisso. A gente tem um compressor que se chama Smart Curve, né? O compressor é a parte que aperta a mama, né? Esse Smart Curve, ele se adapta à anatomia da mama. Então, assim, fica menos dolorido, fica mais confortável para a mulher. Então, tudo isso a gente pensa bem para realmente porque vai pro tudo conforto. Evoluindo, né, Tati? Com o tempo vai tudo evoluindo. Antigamente era mais difícil fazer um exame de sangue, hoje tu já tem a tecnologia que já acha a veia. Fazer um raio-x, antigamente tu tinha que entrar tudo paramentado, cheio de coisa. Hoje, claro, entra com os acessórios ali necessários, né? Com as proteções, mas muito diferente do que era há 20 anos atrás. Foi muito rápido o desenvolvimento dos exames, da tecnologia dos exames, né? E ainda bem, né? Porque a saúde, ela precisa, né, sempre estar em evolução. E o legal que que há 16 anos que eu trabalho ali na URC é isso mesmo. Imagina, a URC acompanha a evolução e as tecnologias de tudo que é mais moderno, assim, sabe? Só o mais corriqueiro, que é o exame, o ultrassom ali das mulheres, né? O ultrassom da gestação. O quanto não mudou, o quanto não evoluiu. Sim. Como você mesmo falou, né? Tem o 3D, o 4D, que, nossa, você vê o bebê
perfeito, Sim. né, dentro do útero, né? útero da mãe. Então, e não tipo, é só o estético, né? Porque vai ver o bebê bonitinho. A mãe tá vendo bonitinho ali, fazendo carinha, mas o médico, para ele tá olhando veia, tá olhando o coração, tá olhando o tamanho do fêmur, tá olhando tudo, e a perfeição daquilo ali é muito significativa para a saúde, né? Tanto da gestante quanto do bebê nesse caso, né? Sim, E uma coisa também que é bem importante, né? Porque a gente estava falando em tecnologia, além de adquirir esses equipamentos, tudo que é mais moderno, né? A clínica ter sempre os protocolos bem alinhados, né? A prevenção desses equipamentos, né? Sempre calibrando, né? Sempre em dia. A gente tem engenheiros que vão lá, que fazem as medições necessárias, as calibrações. Então, assim, a gente se preocupa bastante na segurança do paciente, desde quando ele entra, como que ele vai ser atendido na recepção, como que ele vai ser atendido pela enfermagem, qual é o exame que ele vai fazer, que tipo de aparelho que ele tem ali para fazer esse exame, né? Então, a URC se preocupa no processo todo, assim, né? A parte de digitação, a parte da entrega do laudo. Então, é um conjunto, né, que começa desde a parte do agendamento, recepção, enfermagem, que é um conjunto ali que tem que estar tudo bem alinhadinho, né? E por mais que a tecnologia tenha vindo, né, a gente, claro, não vamos entrar no mérito valores, mas os exames, na minha concepção, porque alguns a gente acaba pagando, como eu disse, pega lá no SUS, troca, essas coisas todas, eles não encareceram tanto. Claro, tem uns que realmente são mais caros, mas assim, os do dia a dia, vamos dizer assim, os normais, os tradicionais, uma ultrassom, a mamografia, um transvaginal para as mulheres, uma endoscopia, eles não, por mais que a tecnologia tenha vindo, eles não trouxeram valores exorbitantes, como no caso dos medicamentos, né? Cada vez tem mais tecnologia, mais eles ficam caros, né? E os exames não, eles foram sendo mais acessíveis para a população em geral, né? Sim. A população em geral, ela tem bastante acesso à saúde, né? Por exemplo, precisa de um exame hoje, claro que a gente tem as clínicas privadas, né? Que possuem, às vezes, tabelas especiais, né? Mas a gente trabalha com um SUS hoje espetacular, né? A gente consegue bastante exames pelo SUS, a própria mamografia, né? Um incentivo bem grande mesmo pelo SUS. Então, tu consegue, né? Claro, às vezes tu acha que é por causa do tempo, né? Demora um pouco mais, eu vou lá e vou pagar, tal, mas assim, tem bastante acesso. E até as prefeituras, não digo só na nossa região, mas foi uma coisa que foi evoluindo. Por conta dessa tecnologia, por ter exames mais precisos, elas foram conveniando essas empresas privadas para também dar essa assistência. Como a gente disse, um exame errado é 2 trabalhos, né? Vai ter que fazer de novo. Uma imagem mal feita, tem que fazer de novo. E tudo isso é adaptação, e tudo isso gera custo, né? Porque 2 vezes um exame, aí sim sai caro, né? Por isso tem que seguir as coisas certas. Por isso, gente, tem que fazer... Se o médico falou 12 horas de jejum, é 12 horas de jejum, gente. Vocês não tentam burlar, que elas descobrem, tá? Elas têm olho clínico para essas coisas, não é? Vocês descobrem lá. Ô, Tati, a gente estava falando dos medos, ainda voltando um pouquinho, fora os tubos, né, que o pessoal fala. Eu acho que as endoscopias e também a colo são as que o pessoal também tem um pouquinho mais de medo, né? Sim, é porque é um pouquinho mais invasivo, né? E tem anestesia, né? Falou anestesia? Lá na URC a gente faz a colonoscopia virtual. Né? A gente não é um pouquinho. Eu não sabia como é que é. É um pouquinho diferente da convencional, né? É a mesma, inclusive o preparo é bem parecido, com uma dieta um pouquinho mais restrita, alguns dias antes. O paciente precisa tomar um laxante, devido, né, quando a gente falei por causa do jejum, porque a gente vai estudar a estrutura do intestino, enfim, precisa estar mais limpo para fazer esse exame, né? É através da tomografia. E a colonoscopia convencional é colocado um catéter ali, né, através do ânus, para fazer o estudo, né? E a colonoscopia virtual é diferente, é colocado um catéter de silicone, então, tipo, acaba sendo um pouquinho mais confortável, vamos falar, menos desconfortável para o paciente, né? Não precisa de sedação, o paciente fica acordado e conversando o tempo todo conosco, e a gente vai insuflando ar. Através de uma perinha específica que a gente tem ali, todos os equipamentos, a gente vai insuflando ar e esse ar vai preenchendo toda a parte do intestino grosso, delgado, vai preenchendo. Aí não precisa da cânula percorrer o intestino, Não precisa essa cânula percorrer todo o intestino.
esse catéter que a gente coloca vai só um pouquinho e a gente ali vai insuflando ar. E aí, ali já sai a imagem toda que vocês precisam. Sim, geralmente é indicado para pacientes que não conseguem concluir a colonoscopia convencional. Tá. Né? Por algum motivo, às vezes, né? Não conseguiu concluir. Tem nervosismo, tem às vezes alguma obstrução, né? Que o médico não conseguiu concluir o exame até o final, aí eles indicam a colonoscopia virtual. E aí sim, o preparo é bem importante. Porque senão não dá certo, né? Sim. A gente tem também os exames de endometriose, pesquisa de endometriose, né? Que é também guiado através de ultrassom e pela ressonância. O preparo é bem parecido também. Dieta, né? Dias antes, laxante. A gente tem um laxante específico que a gente indica, que causa causa menos efeitos colaterais na paciente, né? Então, a gente indica um laxante específico, mas tem que fazer todo o preparo certinho pelo mesmo motivo, assim, né? É um exame muito preciso e a gente tem que estar com o intestino limpo para conseguir analisar todas as estruturas. É desconfortável, mas no final é satisfatório, porque aí você fica sabendo como está a sua saúde, fez o seu investimento, o seu tempinho ali para cuidar de você, que é o que mais é preciso, né? O mais urgente hoje, né? A gente corre e só para quando tá doente mesmo. Só para quando as 4 rodas tá arriada. E não é assim, né? Os exames vêm também como forma de prevenção, não só de forma de urgência, né, Tati? Isso, o melhor é fazer o exame por prevenção, né? A gente sempre pergunta, qual é o motivo do seu exame? Não, é prevenção. É né? rotina. É rotina, é muito melhor do que, não, já estou ali num estado onde já estou fazendo o exame para fazer o rastreio de algum tumor, alguma coisa assim, né? Então, a prevenção é o melhor caminho, né? Então, tá certo. Tá vendo? Passou rápido. Passou. Tati, obrigada pelas informações. Mande um abraço pro pessoal da URC. Que vocês continuem nesse caminho, né? Seguindo aí com bastante clareza, né, nas informações para os pacientes, para as pessoas, porque, como a gente disse, né, o importante é prevenir. Sim. Remediar já está com dor de cabeça e agora tem que fazer, não tem jeito. Mas a prevenção e tirando esses mitos, esses medos, trazendo informação para as pessoas, que elas podem ir lá fazer tranquilo, segue as orientações, ninguém vai te machucar, vai dar tudo certo. E hoje a tecnologia está aí para ser aliada na saúde, é muito importante, é bem benéfico, né, trazer esse tipo de informação, para que as pessoas não saiam de casa na hora de fazer o seu exame com medo de alguma coisa. Gente, não tenha medo do tubo, ele não vai morder, é isso, né, Tati? Não, podem ir bem tranquilo, e a gente sempre tem uma equipe que orienta bem, né, então, assim, qualquer dúvida também pode conversar com a equipe, não entendi isso, não entendi aquilo, a gente está sempre ali para ajudar. A equipe também, aproveitando a oportunidade, né, a URC esse ano, né, um ano mais que especial, tá fazendo 35 anos, né? Então, assim, tem uma programação bem legal durante o ano para nós, colaboradores, né, e para toda a população, assim, eles estão com uma programação de bastante conteúdo, assim, educacional, né, então, assim, tanto na TV, nas rádios, né, assim, vai ser bem legal, um ano bem educativo. É bom, porque aí sai de dentro do consultório, e como a gente trouxe aqui essas informações, tira, né, medos, tira mitos, as pessoas entendem mais que a prevenção é o melhor caminho sempre. Obrigada, Tati. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas, lembrando para você que ele fica todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, procura lá que vai estar em áudio e vídeo para você nos ouvir aí pelos caminhos da vida. Até o próximo Sala!